Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates que traz hoje, olha, doutor Alfonsinho, que beca, hein? Francamente. Gostou? Puxa, adorei. Onde é que tu comprou um casaco desse? Não vou te dizer que tu vai ficar enciumado. Como diria o meu amigo Geraldo Canali, que tu conhecesse, quanto não ganha um animal desse? Hein? Eu quero saber, antes de começar o programa, vai ter biscoito Zezé Bolachinho no final? Senão não nem continuo. Ô, Paula, nem continuo. Depois tem que ver o biscoito Zezé lá com a... que já estão reclamando. Tem que anunciar antes. Esse negócio de depois não tem, não dá. Se tu não começasse reclamando, não era Ricardo Alfonsinho. Não, Genaro, negócio de graça, assim, não tem. O desembargador Genaro Baroni Borges, se ele não começasse reclamando, não é Ricardo Alfonsinho. Não era. Ele reclama sempre. Ele telefona às vezes de manhã cedo para reclamar. Nós temos a confraria que ele é presidente, que se chama Senadinho. O doutor Genaro está lá conosco. Aí ele proibiu de comer. Já estou no centro do decreto. Raul José Ferreira Dias não pode comer polenta bustolar, não pode tomar malzibir. O cara tomar malzibir. Não pode tomar cerveja, tudo os caras fazem. Não, cerveja pode. Não, isso porque é o Carlos Ribeiro, aí tu deixa. Então tem uma série de coisas que não pode. Não. Senão não é presidente, não. Senão não é presidente. Não é presidente, você é déspota. Sabe quantos anos ele tem? Depois fala do Maduro. Ad eterno. Há 25 anos, mais ou menos. O único opositor que ele teve morreu. Pois é. Que era o desembargador, meu saudoso. Olha aí. Morreu chateado, desgastado com a oposição que fez e não conseguiu derrubar o Ricardo Alfonsinho. Morreu com essa mágoa. Não é verdade. Nosso querido amigo. Nosso amigo. Não, nós estamos lembrando uma lembrança muito querida, muito carinhosa. Até porque vem a Expo Inter aí, ele era um protagonista. Isso. É verdade. Presidente da Cavalgada do Mar. Tal qualmente o nosso querido Carlos Adílio Nascimento também, que foi outra perda do nosso Senadinho lá, que era um professor. E o nosso mestre de todos, o ministro. Paulo Brossard. E o Fidelis também. Fidelis também. E assim vai, vão passando. Assim iremos todos. Ninguém fica. Como diziam os romanos, os latinos, sic transit gloria mundi. Eu ontem perdi um grande amigo, meu irmão de 60 anos, Dr. Hélio Englert, que eu conheci no Rosário. Parente do Alfredo Englert? É primo. Hoje encontramos com ele lá no... Um grande advogado trabalhista, meu irmão de 60 anos, morreu ontem. Ele é irmão do ministro? Não, ele é primo do Alfredo. Do Alfredo Englert, que é hoje provedor da Santa Casa. Do TST. Não era Engler? Não é Engler o ministro? Não. Aposentado? Era um grande amigo, foi uma lástima. Eu tenho levado 2 pauladas. E o Hamilton, né, que também... O Hamilton também, outro grande amigo. Grande figura. Grande figura. Foi Hamilton Dipp. Aliás, eu tenho a honra de dizer que, na época era presidente do TRE, o meu outro querido amigo, João Carlos Branco Cardoso. E o gabinete do João Carlos era no mesmo andar meu lá no tribunal. E um dia ele chegou lá, ele era o presidente do TRE. Disse assim: Genaro, tu que é do 5º Constitucional, tu vem do 5º, tem uma vaga para advogados no Tribunal Regional Eleitoral, me faz umas indicações. Tu conhece o pessoal todo. E eu indiquei o Hamilton Dipp. E ele foi nomeado... Que família de craques. Ele foi nomeado... Gilson Dipp. O Ayrton, que foi prefeito de Passo Fundo. Foi ministro federal. E o Dipp e o Gilson também. O Gilson estava lá. Era o meu grande amigo também. Então são perdas aí. Eu tenho levado, como eu tenho dito aí, pauladas subsequentes, mas vida que segue, né? Nós temos que seguir a vida. Eu tenho uma filha com 20 anos e tenho amigos e tenho recebido solidariedade de todos vocês. Então é por isso que eu estou... Esse espaço vazio que está ficando na minha alma,
vai sendo ocupado por essa Isso amizade. eu acho que quando a gente tem uma perda, tem que ocupar permanentemente. Mas ocupando pela solidariedade, pela amizade de tem que todos. ocupar o tempo, tem que encher o tempo. Se tu vai se dedicar a pensar, a ruminar tudo que acontece na tua vida, de bom e de ruim até. Quem tem tempo para olhar o passado, não tem tempo para ver o presente e construir o futuro. Exatamente, Então é isso. Mas de qualquer maneira fica a homenagem para o meu filho. Vamos aqui, olha. A homenagem. Ao menos estamos vivos, nós todos amigos, que continuemos por muito tempo. E a homenagem ao meu querido. Até porque vem a Expo Inter aí. Exatamente. Sigamos aí. E a propósito disso, hoje eu vi o José Marimbondo Sarney indo ao presidente da República. José Marimbondo. Marimbondos de fogo. José Marimbondo foi ao Sarney, ao presidente da Aquela República. frase dele, a liturgia do cargo é dele? É dele, a liturgia do Mas cargo. será que não é, que ele já chupou de alguém? Porque, não é possível. Eu acho que a única coisa importante que ele disse na vida foi isso, né? A Sarney. Ele usou isso. Não, mas eu quero dizer assim, não pode dizer que é a única coisa importante. Qual é a coisa importante que ele disse? Ele teve um momento... A traição dele para a Arena? Não teve, não sei se a traição... adesão. Não, mas vamos dizer só o seguinte. Naquela transição ali da morte do Tancredo, ele foi uma pessoa importante. Foi porque o Figueiredo deu um colher de chá enorme para ele, que ele não podia assumir ali. Não, Figueiredo não, foi o general. Não foi ninguém, foi o Ministro da Guerra, Sabe né? onde é que o Figueiredo foi? Não passou para ele. E o Ulisses Guimarães. Era inconstitucional. Ulisses ele assumir. Guimarães. O Figueiredo, sabe o que fez? Foi visitar o Tancredo. Enquanto ele assumia o lugar do Tancredo, o Figueiredo foi visitar o Tancredo. Ulisses Sabia Guimarães. disso aí da história? Sabia dessa Ulisses página Guimarães. da história? E o general... É no Gaúcho aqui o... Sim. Nosso general. Que era o ministro do Exército. Que era o ministro do que eu até o conheci. Não, o que assumiu... Não, o meu ministro... Que assumiu com o Sarney. Não, mas o ministro... Leônidas Pires Gonçalves. Da Silva. Que tinha Leônidas Pires Gonçalves. Era o ministro escolhido pelo Tancredo. Era. Né? Não, mas ele eu acho que ele não O estava- general Patton do brasileiro. E aí, Ele se achava o pato. quando o Sarney liga para ele, na dúvida se assumia, Não, ele se foi não no palácio, assumia, ele tal, foi no ele palácio. chegou e disse assim, boa noite, presidente. Ele foi no A expressão palácio. dele, já nomeando o presidente. Mas voltando ao José Marimbondo, ele foi ao presidente da República reclamar contra a privatização da Eletrobras, não por uma questão ideológica ou por uma questão aí absolutamente necessária para desinchar o país, desinchar o Estado. Né? Não. Por quê? Porque o PMDB perde, na medida em que você privatiza essas organizações, como a Eletrobras, é o feudo do PMDB, perde cargos de indicação política. Quer dizer, já os caras do PTB... Eu adoro o PTB, dono da Casa da Moeda. Casa da Moeda. Espetáculo. Casa da Moeda. Dono da Casa Aí então da foi Moeda. reclamada a privatização da Casa da Moeda porque vai perder as indicações. Sim, é um Quer dizer, horror, Mas isso, olha aqui... Não, eu espero que não, vou me interpretar mal. Eu tenho todas essas dificuldades com o nosso ex-presidente Sarney, mas naquele momento ele foi importante. Não adianta vocês virem para cima de mim. E eu acho que a única coisa... O que Ele conseguiu, aconteceu, ele João? conseguiu Tá, vamos lá, o que aconteceu, harmonizar João? uma situação muito complicada Quanto ele ali. deixou a inflação do país? Vamos lá. Mas vem começar por cá, aí. mas é Ele entregou interessante, ele quanto a deixou a do país? inflação do país com 80%, 78%. 77%. 8%, 78%. Ao mês. Tá, aí eu quero dizer o seguinte, o ministro da Fazenda, que era o ministro da Fazenda dele, Funaro. não, Não era o Funaro? na hora dos 80 e poucos era o nosso... É o Maílson da Nóbrega. Mas não, que dita dá, cátedra que aí dá pra todo palestra aí todos os dias, Escreve- paga horrores escreve para na ele para Veja. ensinar a Escreve na economia. Veja. É E uma o Funaro maravilha. fez o plano do PMDB, Sim. o mais traiçoeiro plano que esse Plano país cruzado. já viveu. Plano cruzado. Que foi uma vergonha o que aconteceu. Plano cruzado. Foi um plano absolutamente artificial. 1986. Ajudou a ganhar uma eleição. Sim, né? foi. Então, olha, para mim o melhor presidente que nós tivemos na Nova República, nessa chamada Nova República, foi o Itamar Franco. Também. Sem E que dúvida. a história ainda não fez justiça. Sem dúvida. Não, Estou de ainda não Mas acordo. eu sempre faço. Voto. Eu também. Voto com o relator. Mas eu quero lhe dar um abraço. Hoje é o seu dia, né? Não, hoje é o dia dos nossos amigos do Exército Brasileiro. Hoje é o seu dia. Mas eu me incluo, porque eu também sou um soldado. Claro. Então, já de cara, deixar o nosso abraço ao nosso comandante militar do Sul. Que será Estivemos hoje. homenageado domingo. Isso. Aliás, teremos 2 militares homenageados. Isso é para vocês verem sim. como estão lidando.
É o general Edson Leal Pujol e o general Sérgio Westphalen Etchegoyen. Muito bem. E o nosso líder da mesa aqui é um militar frustrado, né? Isso todo mundo sabe, né? Mas tenho o título de colaborador do Exército, tem a medalha pacificador, tem a ordem do mérito militar em 2 graus. Alfonsinho, eu acho que frustrado ficou o Exército por ele não ter continuado na vida militar. Nas fileiras. Frustrado ficou o Exército. Agora, hoje, a homenagem hoje foi emocionante, foi espetacular. Sim. Aquela hora que canta o hino, foi o hino do Exército. É muito bonito, é muito bonito. São situações, foi muito Paulo, feliz a organização do general Pujol. Muito. Conheci o general Éder, que no meu tempo era Éder. Sim. Cheguei para ele, olha, general, o senhor é de Cachoeira, eu não lhe conhecia. Mas o senhor é meu grande ídolo, além da excepcional nota na Academia Militar, superou a nota... Do Figueiredo. Não, o Figueiredo foi em primeiro lugar também. Não, Luiz Carlos Prestes. Que era considerada a maior nota. Aí é o grande engano que a esquerda produziu. Porque botaram a média dele do colégio militar, que foi 9,9, junto com a da escola de Realengo. E aí criaram esse mito de que foi a maior nota. Não foi. Teve outros com notas maiores que ele. Sabia disso? Isso mais que 9 da esquerda. Isso é 9,9 no colégio militar. Da esquerda. E o general Éder, que é cachoeirense, é bom que tu entendas isso, é a maior nota até hoje das escolas militares de graduação. Qual é o cargo dele hoje? Hoje, general de brigada. Aqui, ele está aqui? Artilharia Divisional. De artilheiro, né, que está se transferindo para Brasília. Né? Está fazendo a transição para Brasília. Sabia disso? Não sabia. Que é uma pena, né? Lamentável. Mais uma perda para o Rio Grande. É o que eu já disse aquele dia. Para mim, a meu sentir, o Exército é o guardião, é a instituição mais democrática, mais sólida do Brasil. As Forças Armadas. São instituições permanentes, democráticas e sólidas. E que, a meu sentir, é quem vem mantendo a ordem institucional no Brasil. E o bacana hoje, viu, Genaro, o negócio que emocionou foi ter feito homenagem à FEB. Sim, já é uma... Por umas terras que eu não permita, Deus que eu volte. O Exército ele está introduzindo nas suas solenidades justamente uma reverência que já de há muito a gente deveria fazê-lo. E não fazíamos, porque sempre assim, né? A gente acaba não dando valor. E na Itália, só para você ter uma ideia, você sabe que eu estive lá como adito, até hoje, as crianças italianas daquela região onde operou a Força Expedicionária Brasileira e a Força Aérea Brasileira na Segunda Guerra Mundial, até hoje, elas cantam, certo? A canção do expedicionário, cantam o Senta-Pua, certo? Coisa que as escolas brasileiras não fazem. Eu tenho, nas palestras que eu dou, eu tenho os pracinhas brasileiros cantando na catedral de Pisa. Sim. O hino nacional brasileiro. Eu tenho essa gravação, é um negócio assim de arrepiar. É um negócio espetacular. E é belíssima. Os pracinhas cantando na catedral, com aquele eco da catedral. Sabe que ali a Catedral de Pisa, ela tem o eco perfeito. Sabia? O padrão construtivo fez de que ela tenha o que se chama o eco perfeito. Você chega lá, faz e ele repete o eco perfeito. Parece que tem 2 notas ao mesmo tempo. O eco perfeito. É fantástico aquilo lá. Mas esse momento, Paulo, eu acho que é um momento, inclusive aproveitando essa homenagem toda que devemos ao Exército Brasileiro, e como disse o nosso desembargador Genaro, entra do momento em que realmente nós precisamos ter instituições que inspirem respeito. E essas instituições hoje podem falar, podem gritar, mas hoje... Não falam mais. Certo? Hoje são as Forças Armadas Brasileiras. Gostem ou não gostem, entendeu? A começar aí eu acho que a grande traição que os deputados arenistas deram as costas para a Revolução. Estiveram sempre com a Revolução. Depois que ela cessou, deram as costas. E aí eu quero fazer uma homenagem a uma pessoa que já faleceu, meu grande amigo Nelson Marquesan, o pai, claro. Que deixou de ser vice-presidente da República porque foi fiel
ao presidente Figueiredo. Foi fiel às suas convicções, companheiro e leal. E depois que todos estavam pauleando Figueiredo, quando já estavam recolhidos no sítio lá no Rio, Sítio do Dragão. Sítio do Dragão, o Marquesan foi para a tribuna, eu tenho até hoje guardado, e fez um discurso memorável em defesa do general Figueiredo. Que a história, essa história ainda vai render lá. Também. Que ele fez do país uma democracia, para azar dele, né? Mas ele avisou. Ele avisou. Ele avisou. Ele alertou. Ele avisou. Vocês querem, eu vou fazer. Mas vocês vão ver o que vão ver depois. Entendeu? Ele avisou. Mas então, fica o nosso grande abraço. O general Stumpf, né, que é o comandante da Stumpf, da 3ª Região Militar. Ele já prometeu que vem ao programa. Continuasse o regime militar até hoje, então. Não. Isso eu queria que continuasse a honradez, a decência, a moral, os bons costumes, a ordem e a disciplina. É isso que eu queria. Não é o regime militar. Que desapareceu a tua democracia e a nova república. Essa história... Não. E o que houve foi justamente essa mentalidade esquerdopata, entendeu? Que destrói a família, que destrói os valores individuais, certo? Que destrói tudo que nós construímos há séculos, certo? Que foi justamente o legado dessa nossa cultura judaico-cristã. Isto foi sendo paulatinamente, e aí vem aquela professora, certo? Que apanhou do aluno. A senhora apanhou porque a senhora colocou a semente da discórdia. Mas nada justifica, né? Não, eu não estou... Olha só, eu não estou justificando o aluno. Pelo amor de Deus, eu não estou justificando o aluno. Sim, mas ela incentivava que se fizesse violência contra outros, inclusive políticos outros, certo? Que não fosse do caminho dela. Então, essas pessoas que vivem a pregar a violência, certo? Têm que estar preparadas, inclusive, para receber a violência. Pois é, claro, não estou justificando nada. Paulo Sérgio, dia do soldado, e só se fala em general para cá e para lá. Parabéns a todas as patentes do Exército Brasileiro, Jairo. Mas ninguém está falando só em general. Nós estamos elogiando o organizador. Mas claro que a equipe é fundamental. O organizador foi o comando militar. Não há general sem soldado. Não há brigadeiro sem soldado. Não há almirante sem marinheiro. Certo? É que se fala, logicamente, era o representante maior da instituição, mas ninguém aqui está privilegiando os generais, ninguém privilegia os brigadeiros ou tampouco os almirantes. A instituição militar é uma só. Tem postos e patente, tem postos e graduações. Os oficiais têm postos, as praças têm graduações. E cada um bem procura fazer da melhor maneira cumprir com a sua responsabilidade. Claro. É isso aí. Com o Temer, a Casa da Moeda vai virar paraguaia. Moeda com esfinge do Chaves. Nesse país tudo é possível. Fernando Santos. Eu acho que iria para isso se a comissária Dilma estivesse no poder. Olha, eu sabia que ele entra na... Eu sabia que ele entra no PT. Estados Unidos. O que o PT tem que ver com a privatização da Casa da Moeda? Porque ele está dizendo que vai... Nem o PT manda a Casa da Moeda. Por causa do Chaves. Por causa do Chaves. Mas quem manda é o PTB. O cara não diz... O telespectador não diz que... tudo para ele, para o Luizinho, é o PT, é a Dilma, é o Lula. Não é para mim, é para o Brasil. Não, tudo. Não, parei, temos que ter bom senso. Para o Brasil, por favor. Paulo Sérgio, boa tarde. Gostaria de usar a tua audiência para fazer o agradecimento à Câmara de Vereadores pela homenagem feita ontem, o Dia do Soldado. Fazia muito tempo que emocionava tanto quanto me emocionei ontem. A banda do Exército tocando o hino rio-grandense, o hino do Exército. Parabéns, vereadores de Porto Alegre. Eduardo Cluyer. Bom, tá bom. Realmente foi Eu não estive lá. Uma homenagem muito bonita e a solenidade em si também muito bonita. Mas nos Estados Unidos, 5 bancos emitem moeda. Sim, dólar. Mas ele... Um abração para a Jo aí, que está nos mandando um e-mail aí. O que tem? Nos Estados Unidos, 5 bancos emitem dólar. Bom, o papel moeda vai terminar, né? Tá... Papel moeda vai ter... Mas o Brasil se fala... A minha solução para o Brasil é o que ocorreu em 29, com a emissão de moeda. Vamos gerar inflação, mas vamos dar pleno emprego, acabar com o Bolsa Família, com tudo. Vai ganhar quem tiver emprego. Aí os caras, mas emitimos mais moeda. Mas vem cá, o Brasil é o país no mundo que mais emite moeda diária, títulos da dívida pública. O que é isso? Isso é moeda ou não é? É claro que é moeda, mas o pior, o mais grave de tudo isso, e perverso, é que tanto ele emite porque ele se endivida.
Ele está se endividando. Mas já apareceu a dívida externa em 300 Não. Olha aqui. De novo. Do jeito Alfocinho, olha só. Do jeito que eles que está fizeram? Nós tínhamos uma dívida externa em dólar que pagávamos um juro decente. Que temos. Não, agora não. Tá. Por um viés ideológico irresponsável, essa dívida externa em dólar, porque não podíamos ficar dependendo do FMI, aquele discurso esquerdopata que não leva a coisa nenhuma. O que se fez? Se fez o seguinte, transformou a dívida em dólar em real. A dívida hoje é em real. E aí a dívida que era de X virou X vezes 1000. Entendeu? E ainda se paga... A taxa de juros do FMI era uma porcaria. Sim, era... Mas é que todo mundo falava na dívida com o FMI, o cara vai lá e paga e também leva pau. Também é triste. Agora, a dívida interna brasileira é impagável. Roberto Zona Norte, o brigadeiro Raul Ferreira Dias, nossa Assembleia precisa de gente honesta e competente. Você merece estar nessa renovação. Aí, brigadeiro, hein? Roberto, é aeronáutica no poder. Como é que é? Para cima e para o alto, então? Não, aí ele quer aqui, né? Boa noite, sempre um ótimo programa, mas sexta-feira ainda fica melhor com a participação do brigadeiro Dias Solange. Sua mulher me manda e-mail. Não fala um negócio desse que o Dona André fica impressionante. Não, mas é uma situação... Não, mas é verdade, eu não leio mais respeito do André, que vem... Você vê que ele é meu eleitorado feminino. Vocês vejam bem, ele é meu amigo, entendeu? Não, mas o que queria que eu dissesse? Não, mas Tem um amigo meu que diz que é o Paulo Tigre, ele diz o seguinte, o que as mulheres preferem? Ter um homem, um marido, que nem uma mulher deseja, ou ter um marido, um homem que todas as mulheres desejam? Isso é o Paulo Tigre. É melhor comer... Estrogonofe com partido e carne de pescoço As mulheres podem dizer a mesma coisa. É verdade. As mulheres podem também argumentar como tu. Mas voltando à questão da dívida do Brasil, tem um estudo de um economista que diz que a seguir o endividamento interno do Brasil vai acabar dando uma quebradeira geral nos bancos brasileiros. E que chega um determinado momento que eles não vão ter mais dinheiro para emprestar para a sociedade, para a empresa e para as pessoas físicas. Tal o endividamento que está absorvendo praticamente toda a economia, toda a poupança, toda a poupança brasileira. E há um estímulo dessa tomada desses títulos do que paga mais, remunera mais, então, e a médio e longo prazo, então não termina aplicando nessa... Então daqui o dia não vai ter dinheiro, os bancos não vão ter dinheiro. É muita moeda, né? O governo emite muita moeda. Isso é verdade. É diário. Por que o governo não força a que os bancos, os cartões de crédito baixem os juros? De 400%, que é um juro de agiota. E quantos anos tem isso? O IOF. Ele ganha. É sócio. Ele é sócio. O governo do IOF é sócio. É sócio da agiotagem. Agora, isso é um escândalo, um cartão de crédito. É sócio da agiotagem. Agora, isso é especial. Isso que eles fizeram aí, um outro regulamento, que não pode, não sei quanto tempo tal, não sei, porque o cartão de crédito é uma coisa esotérica. Mas aí então fizeram que diria que ia baixar. Agora ontem subiu o cartão, está quase 400% ao ano. Isso aí é inexplicável, é uma coisa louca isso. Não existe. E ninguém vai preso. Não, mas por menos do que isso tem gente no Presídio Central. Boa noite, Paulo Sérgio de Bancada. Qual a opinião dos senhores sobre o conluio do Tribunal de Contas e o TJ do Rio de Janeiro com a academia bilionária que custa anualmente R$ 4.812.000 aos cofres públicos? Depois reclamam quando se cobra esclarecimento sobre as despesas de salários de todo o sistema judiciário do Rio Grande do Sul. Muito lindo ontem o Exército e o General Osório. Parabéns a todos. Quem está mandando aqui é o Rogério Bertoli. O Cremers alerta, título de especialidade médica só tem validade se for registrado em Conselho de Medicina. O título só pode ser obtido com certificado de conclusão da residência médica ou diploma de especialistas emitido pela Associação Médica Brasileira. Médico que anunciar especialidade sem o devido registro comete grave infração ao Código de Ética Médica. Esta é a mensagem do Cremers. Fico me lembrando de um desembargador amigo nosso que clinica. Ele me dá receita. Ele disputa conhecimento com os médicos. Ele vai ser processado ainda por exercício ilegal da profissão. Sim, mas tem um cliente desse, né? Mas tem um cliente desse aqui, o cara quer receita de qualquer jeito, né? Agora, em compensação, mais médicos
Continua. A transferência de dinheiro para Cuba continua. Vai no médico cubano para ver o que vai acontecer contigo. Eu não quero entrar no mérito da negociação, mas que é uma solução, que foi uma solução para o Brasil interiorano carente de médico, até porque... Paulo, só que não era uma solução para colocar médico no interior. Agora veio a solução, mais academias, ou mais faculdades. Sim, mais médicos no Brasil. Mais faculdades de medicina. E tanto é que agora os médicos brasileiros não estão deixando espaço para os médicos estrangeiros, estão ocupando todos os espaços. É isso. Eu gosto de ver que o Paulo Sérgio defende mais faculdades de medicina. Eu defendo mais de direito, eu defendo mais faculdades, mais colégios, eu quero ensino. Mas não nessa qualidade, né? Conhecimento. Mas vamos gerar. Mas por que estão autorizando? Mas por que os advogados capazes não vão lecionar em faculdades? Medicina à distância. Mas não tem suficiente. Isso é outra coisa. O Conselho Regional, veja bem, o Conselho Regional de Medicina Veterinário, preocupado com a formação dos bons profissionais e com a saúde humana e animal, é contra o ensino à distância, meu brigadeiro. Não podemos permitir que um curso que trata de vidas seja ensinado de forma digital. A vida não é virtual, portanto, o ensino desta profissão não pode ser 100% à distância. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, responsabilidade e cuidado com a vida. Eu fico me lembrando agora do Pampa Safari. Os caras montaram o Pampa Safari numa época de ouro, começou a dar prejuízo, fecha o Pampa Safari, deixaram os animais lá, sem cuidados, desabastecidos, e agora querem matar todos os animais, sem exame prévio e com a justificativa de tuberculose. Mas que isso? Vamos usar veterinários para fazer os exames e tal. Exatamente. E se os animais, se não tiver como sustentar os animais que eles levaram para lá, botaram em cativeiro... E que não fiscalizou. Quer dizer, o IBAMA, durante todo esse tempo, não foi lá para ver se os animais estavam maltratados. Parabéns a Regina Becker, que tomou a iniciativa e o Tribunal de Justiça acompanhou. Olha só, você tocou... Eu queria mandar um beijo agora para Aline Dias, minha filha, médica veterinária, mestra. Eu vou mandar para minha filha também, lá em Fortaleza, Pinto, certo? Que acompanha, certo? Esse mesmo raciocínio, certo? Que foi dito aqui agora. Você não pode ter curso médico à distância, nem medicina veterinária. Isso é um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. Você acha que quebra a faculdade? Não, faculdades. Eu quero que abram faculdades, é isso que eu quero. Eu quero mais colégios, eu quero mais faculdade, eu quero mais tudo que seja relacionado com isso. Vai abrir da Unicinos, agora que tem uma tradição... Mas tem estrutura para isso. Não, mas aí que eu estou dizendo. Vai abrir da Unicinos, que tem uma tradição secular ou multissecular. Tem mais curso de direito no Brasil que no mundo inteiro, junto. Somos o mundo inteiro, não tem mais algum problema. Mas medicina, se não faltasse médico no Brasil, não teriam vindo esses coitados cubanos. Medicina não sabe medir pressão, rapaz. O médico veio para dar dinheiro para... Não, isso é outra coisa. Não tem isso é um horror. O que é essa eu não questão vou falar, das ele está falando dos médicos. Está a falar contra os médicos, que é um absurdo. Não estou falando contra os médicos, eu estou falando contra o absurdo da quantidade de faculdade de medicina que abre sem condições. E vão formando pessoas despreparadas. Não, mas aonde? Aqui no Rio Grande do Sul? No Brasil inteiro. Bom, tudo bem, mas aqui no Rio Grande do Sul está abrindo a Unicinos, que tem uma tradição fantástica de ensinamento. Nosso Orgulho está sempre falando isso aqui. Aqui no Rio Grande do Sul está vindo aqui. Mas claro, isso aí, bom, aí é uma questão de reserva. Não, é verdade. É a mesma coisa. A Unicred tem uma novidade para você, viu, doutor Alfonsin? Investir em energia solar. Eu estou louco, pedi várias ligações para o doutor Paulo Barcelos. Eu quero fazer o meu financiamento. O senhor lá na sua casa também. Agora, olha, energia solar. Eu estou na Unicred, sou sócio pela minha filha que é veterinária. Sim. E eu sou sócio da Unicred. Então, energia solar é a palavra do momento. O crédito sustentável oferece financiamento para a compra de até 100% dos equipamentos e o pagamento em 72 vezes. Com a Unicred, a vida fica mais fácil. Ter energia limpa e renovável faz com que você reduza a sua conta de luz, valorize o seu imóvel. Faça um investimento que traz mais benefícios para você e coopera por um mundo melhor. Aproveite o crédito sustentável da Unicred. Doutor Paulo Barcelos, me atenda que eu quero fazer o meu financiamento de energia solar. 72 vezes. Não, eu estou com a minha carteirinha aqui. A questão toda é a seguinte, mas não te atende porque você está no Serasa. Encruzilhada na década de 70, eu tentei fazer aquecimento solar, porque tinha piscina, etc e tal. Era muito caro.
Era absoluto, eu ia pagar metade, quase metade do preço da casa. Claro, era uma piscina grande, e eu queria aquecimento central, né, porque nós no Rio Grande do Sul não nos preparamos para o inverno. Tu vai aqui do outro lado da fronteira, todas as casas têm calefação. Nós aqui passamos frio dentro de casa. O gaúcho assim? Nunca se preparou. Nunca se preparou para eu estou falando isso porque nós estamos em pleno agosto a 32 graus. O que dizia o Assis Brasil, que o clima do Rio Grande é anárquico. Né? Mas eu me lembro que eu fiz um projeto. Foi lá o cara fazer um projeto de energia solar, mas custava uma fortuna. Parece que agora barateou muito. Não, né? E é uma grande solução. Respondemos ainda o Rogério Bertoli, a junção do TJ do Rio de Janeiro com o TC. Eu não sei Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, como junção para montar a academia. A academia é sensacional. Eu não vi. Paulo, é o seguinte, são momentos que até algum tempo atrás... Academia de quê? Academia de ginástica. De espetacular. Espetacular. Bom, ele fiscalizar o Tribunal de Contas do Rio é um desastre, né? Agora, fisicamente, os caras têm uma academia agora, sensacional. Paulo, é o seguinte, já não cabe mais. A política brasileira, quer dizer, a política não, mas o contribuinte brasileiro, a senhora e o senhor, certo, que nos dão essa audiência toda aqui no nosso programa, nós não aguentamos mais, certo, certo? Porque são posições que não... Como é que você vai justificar um negócio desse, Paulo? É injustificável nos dias de hoje. Eu não vi isso aí, não. Entendeu? É injustificável. E é tudo com dinheiro, dinheiro nosso, porque não existe dinheiro público. É o dinheiro que lhe é arrancado do seu bolso. 5 meses. 5 meses durante o ano, a senhora e o senhor pagam de imposto nesse país. 5 dos 12. Isso é um absurdo. Eu não vi essa história. É o nosso candidato, hein? É o nosso candidato. Nosso candidato. Não, eu não sou candidato a nada. Eu estou dizendo... A sua candidatura não pertence ao senhor, pertence ao nosso. Não, mas não é isso, Paulo. É uma coisa que... É que nem aqui você sabe que eu estou tentando ainda ser o mais gaúcho dos carioca, certo? Mas tem uma expressão aqui... E o Renato Gaúcho é o mais carioca dos gaúchos. É verdade, certo? Então diz o seguinte, deu pra bola. É um treinador do Grêmio, entendeu? Deu pra bola. Entendeu? Com a expressão aqui, deu pra bola. Entendeu? Já ninguém aguenta mais. Olha aqui, quer ver que o que eu estou dizendo é verdade? Ó. Adoro, Paulo Sérgio, este hino, o hino da FAB, da FEB, da FEB. E o hino... Da FAB também poderia ser, né? Sim, pode. Poderia ser, mas o hino do Exército. E parabéns a todos. Adoro os brigadianos, a aeronáutica. Adoro. Regiane Mota. Tá bom. Então, Regiane, obrigado pelo carinho. Não sou eu que digo. Eu tenho que ler, né? Tá bom. O que eu vou fazer? Estes ideólogos que trocaram ele disse que eu sou um reclamão, mas eu intriguente igual a esse, eu nunca vi coisa igual. Né? Não, eu sou debatedor. Estes ideólogos que trocam o nome do Castelo Branco, com certeza, não teriam coragem de lutar na Segunda Guerra. O maior patrimônio que o Brasil tem hoje são as Forças Armadas. Marcelo Portes de Canoas. Perfeito, correto. Aí tu vai lá na arena, na sala da arena, lá do PP hoje. Trocaram o nome do Castelo Branco. Só falta botar do Prestes. E lá tiraram a foto do Castelo Branco dentro da arena. Eu acho que eu vou com ele. Como da arena? Eles vão botar a foto do Luiz Carlos Prestes. Como da arena? Arena, PDS, PP. Agora eles não sabem mais o que. Agora mas tu me dissesse que no gabinete da presidência da Assembleia... A sala... Castelo Branco, que é a sala da liderança do PP. Da Arena. Trocaram, era a sala Castelo Branco. Eu chego lá no dia 31 de março, coincidentemente, me deparo com Sala Chicão, deputado que faleceu. Nada contra ele, bota a ala, Chicão, bota... Que nos deu o Hernani Polo. Nos deu o Hernani Polo. E aí chegou lá, trocaram o nome. Aí eu entrei, estava uma reunião, eu fui lá para uma reunião com o pessoal do PP, com os deputados. Estava o Frederico Antunes, que eu achei até que era o presidente, estava o Marcel Van Hatten. E todos, eu perguntei, Pedro Ruas não veio à reunião? Ficaram, não, mas o Pedro Ruas não é do PP. Sim, mas não é, não foi ele que trocou o nome da sala aqui. Eu digo, vou ter que ir no ar pedir desculpa, já pedi desculpa ao Pedro Ruas. E como é o nome da sala? É a Sala Chicão, o deputado Chicão, que faleceu. E a foto do Castelo Branco que estava ali, que eu conhecia bem, né? Não era uma foto, era um quadro enorme? Um quadro enorme. Pintura? Aí está atrás do armário. Eu digo, mentira, fiz uma limpeza eu mesmo na foto que estava, só poeira. Botei em cima da mesa, abracei a foto, tirei. E era
Por coincidência, eu nem me lembrava que era 31 de março e postei a foto. Não lembrei que era 31 de março. Não, mas não lembrava, a reunião coincidentemente foi 31 de março. Então são essas coisas. Essa mudança desse Tem toda razão, Marcelo. mudar o nome da Avenida Castelo Branco para Avenida Liberdade. Então, se o argumento foi que o Castelo teria sido ditador... Mas qual é o argumento do PP, então, para tocar? Não, o argumento não estou falando. Covardia. Que daqui a pouco tu vai dizer que foi os caras do PT que trocaram o nome na sala do PP. Não, estou falando da rua, da avenida. Sim, da legalidade. Da avenida. Da sala tu não fala. Da sala também falo. O PT então. foi covarde. Quer dizer, está renegando a história. Não, e agora quero trocar lá no Senado alguma coisa que eu vi semana passada também. O que era lá? Tem uma outra história. É que os militares foram bem. Por isso que querem. Eles não querem que lembrem. Tem que apagar da história. Tem que apagar. Entendeu? Tem que apagar da história. Pega todos os presidentes da época do regime militar, vê se algum respondeu no Supremo Tribunal Federal, vê se algum foi indiciado. Não tem. Mas não podia, né? Também, entendeu? Né? Veja se algum foi. Ai de um ministro que indiciasse ele. Entendeu? Hein? Não. É uma questão histórica. Não. Certo? Todos eles eram probos. Não, mas na você época... pode não quero tirar a probidade, pois mas na época você não pode aconteceria discordar. isso jamais. Sim, eu também não quero. Certo? Vamos deixar bem claro, eu não quero. Certo? O nosso caminho... Durante o regime militar, se mudou algum nome de rua? Teve um coronel aí, o coronel, que é o nome de rua, Andrade Neves, trocou, pegou e foi lá e botou uma placa em cima da plaquinha do Carlos Lamarca na preparatória. Foi um grave erro, que eles não são general por causa disso. Sim. O que tem para apagar a história, botando a plaquinha em cima? A história não pode ser apagada. Mas eu quero saber, a Revolução trocou algum nome de rua? Não. Getúlio Vargas, por exemplo, mudou o nome da rua Getúlio Vargas? Não. Juscelino Kubitschek? Mudaram a ponte. Hein? Mudaram a ponte do Guaíba. Por quê? Como é o nome da ponte? A nova ponte era... Diretor... era o engenheiro... Era o diretor do que DNR. construiu a ponte, né? Aí botaram Getúlio Vargas, foi o contrário, né? Hoje é Getúlio Vargas. Botaram Getúlio Vargas. Hoje é Getúlio Vargas? Hoje é Getúlio Vargas. Não, Ao contrário. Ela era Getúlio, passou para Era Getúlio e passou para esse nome. E depois aí voltou para Getúlio. Mas na época do militar Mas o tiraram Getúlio, o pela Getúlio. lógica do Pedro Ruas, também não podia ser nome de rua, porque também foi ditador. E o ditador, o degolador do Rio Grande foi o Júlio de Castilho, o homem que inventou a ditadura no Brasil, como disse o professor Décio Freitas. O Júlio de Castilho mandou degolar. Tu tem certeza? Mas como que não? Lê a obra do Décio Freitas? Eu sou obrigado a acreditar nele. Não, em 93, né? Mas aí até aconteceu aquele triste episódio. A degola era uma coisa institucionalizada. E era o Júlio de Castilho. O Júlio de Castilho era o governador. Então, ele mandou degolar. E teve o célebre episódio que o Gumercindo Coutinho foi degolado, enterraram ele. Aliás, ele foi morto, enterraram. 3 dias ou 4 depois que ele já estava enterrado em decomposição, foram lá cortar a cabeça dele e botaram dentro de um saco de estopa e trouxeram de presente para o Júlio de Castilho. Ele morreu de um ataque de loucura. O que era a loucura da época, né? Os caras vêm me trazem a cabeça. Época sanguinária. Ele era um cara sanguinário, Júlio de Castilho. Não, são momentos históricos 93, que não dá para apagar. Então, a gente, para fazer análise histórica, você tem que voltar no final do século século XIX, os valores que ocorriam naquela época. A Revolução 93 matou 10% da população. Se fala tanto no islamismo ontem, mas o que foi o cristianismo no passado? Também foi. E o que fizeram contra os cristãos, quer dizer que a carnificina era total. Não, e hoje se fala assim, não, porque Vai nas catacumbas de Roma para tu ver quantos milhares de cristãos estão enterrados lá. Os escravos eram brancos. Os escravos eram brancos. Certo? Na África, os escravos eram negros. Eram vendidos. Mas no Egito eram brancos. Sim, eram brancos. Na Europa eram brancos. Certo? Então, essa coisa de se querer colocar uma cor na escravatura... Isso é querer... 10% da população do Rio Grande foi morta em 93. Sabe lá o que é isso? Hein? E quase tudo na degola, né? E os caras estavam tão enlouquecidos com a degola, eles estavam tão... os degoladores, eles não conseguiam mais tirar aquilo deles, né?
Aí tem uma célebre história também que levaram eles e vieram uma suposta homenagem que iam fazer para eles quando terminou. Vocês botaram eles num tipo de um canyon assim, e foram todos caminhando e os negros lá de cima com o fuzil mataram todos, porque não tinha mais jeito como curar aquilo, né? Estava incrustado neles que a degola era Mas vamos agora à mensagem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do nosso Rio Grande do Sul. CREA-RS em Foco. Atualmente, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul possui mais de 70 mil profissionais registrados. São engenheiros, geógrafos, agrimensores, agrônomos, meteorologistas, geólogos, tecnólogos, técnicos de nível médio. Que bom a formação universitária e a formação técnica. O Conselho atua em todo o estado com 44 inspetorias para fiscalizar o exercício profissional, coibindo atividades técnicas de pessoas não habilitadas, garantindo a segurança da sociedade nas obras e serviços de engenharia. Acione o nosso Disque Segurança pelo número 0800 510 2563. CREA-RS, valorização e defesa da área tecnológica. E vamos agora com a doutora Daniela Cornélio, Momento Saúde, aqui no Pampa Debates. Ela que é da equipe do Dr. Gilberto Schwartzman, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, presidente da Sul Rio Grande de Medicina, agora também presidente da Bienal do Mercosul. Doutora Daniela. Boa noite, eu sou a doutora Daniela Cornélio, mastologista do Instituto de Oncologia Kaplan, e hoje nós vamos falar sobre o câncer de colo de útero. O câncer de colo de útero é um dos poucos tumores que pode ser virtualmente evitado. Ele se desenvolve a partir de alterações no colo do útero promovidas pelo vírus HPV. É importante dizer que a maioria das mulheres irá entrar em contato com este vírus em algum momento da sua vida. Porém, em grande parte das vezes existe uma regressão espontânea e apenas um pequeno número de casos nessa infecção pode persistir e desenvolver então lesões que podem evoluir para um câncer após muitos anos, caso não sejam tratadas adequadamente. E como se faz para prevenir? As mulheres sexualmente ativas, elas devem fazer exames de rastreamento de rotina através do Papa Nicolau ou teste de HPV. E muito importante, as meninas que ainda não iniciaram atividade sexual, elas devem ser vacinadas para o HPV. Inclusive, a vacina está disponível na rede pública gratuitamente. Paulo Sérgio, concordo com o brigadeiro. As Forças Armadas são o que temos, mas atualmente está se escondendo. Já passou da hora para fechar o Congresso, o Senado. As provas já são muitas. Aliás, se esboroaram as provas. Tudo é ilação, é indício, nada é prova. Vocês viram hoje o escândalo do Mato Grosso? Quem assinou este e-mail para o brigadeiro? Para sua decepção, Armando Machado. Tá bom. Armando, eu já falei aqui e realmente a gente tem como nós já falamos, as Forças Armadas são realmente, talvez hoje, um dos últimos repositários, certo? Dos valores maiores da nacionalidade e da sociedade brasileira. Contudo, há um papel muito definido, certo? Que é justamente o papel que está escrito na nossa Constituição, na Lei Complementar 97 e nos outros todos diplomas legais. Então, nós temos hoje 4 situações para as Forças Armadas serem utilizadas neste momento. Por decisão do chefe do Poder Executivo, do chefe do Poder Legislativo ou do chefe do Poder Judiciário. A outra situação, eu não quero que aconteça, porque seria a situação do caos total. Convulsão social. E nessa hora, irão morrer certamente brasileiros, brasileiras, certo? Que nós não queremos, certo? Então, há que se ter, sim, alguma coisa, e a sociedade tem que fazer, certo? Você que hoje está nos ouvindo aqui, escreva, pegue o WhatsApp, certo? Mande um e-mail, faça pressão no seu congressista, no seu deputado estadual, no seu vereador. Diga que você não aguenta mais pagar imposto. Agora, aqueles que ocuparam as ruas, como o senhor, com bandeirinha, vestindo verde e amarelo, sim, eu fui, contra claro, a corrupção, frontalmente contra a corrupção, enfim, a corrupção continua desenfreada.
Mato Grosso ontem, viu? E os coxinhas não foram mais para as ruas. Nem os coxinhas e nem os mortadelas. Os mortadelas foram ali um movimento fraquíssimo. E os coxinhas desapareceram. Parece que não era corrupção. O combate não era corrupção. O combate era o PT, mas nós temos que passar esse momento do país. Esse momento tem que ser ultrapassado. Sim. Agora, detalhe, foi aceita a denúncia de 4 senadores. Né? O Jucá, o nosso... Não. O Collor já foi semana passada. Sim, é verdade. Não, o lá do Alagoas, lá, o nosso... Renan Calheiros. Renan. Me surpreendeu o nosso Garibaldi Alves, querido figura, parece um santo Garibaldi. O Collor também está denunciando. Não, mas o Collor foi antes. E hoje foram 4. É o Renan, o Jucá, o Garibaldi e aquele outro lá de... Garibaldi Alves. É o Garibaldi Alves, do Rio Grande do Norte. E o outro lá eu acho que é de Roraima também, como é o nome dele, aquele outro, barbudo, aquele. Que também... Foi os 4. E hoje foi aceita a delação premiada. No STF, quer dizer. Foi aceita a delação premiada de quem? Do governador do Mato Grosso, que envolve o ministro Blairo Maggi. Blairo e um monte de gente, né? O senhor falou em convulsão, né? Aqui diz, as convulsões ideológicas da esquerda, as esquerdas já estão em convulsão, que os direitos humanos vão ajudar o jovem agressor, a professora esquerdopata que apoia as agressões. Que apoia as agressões a Moro, Dória e Bolsonaro em suas redes sociais, do Carlos Eduardo. É exatamente essa falta e essa falta de rumo que a esquerda tomou, que a esquerda perdeu o rumo, Paulo, certo? A esquerda perdeu o rumo, isso não é mais discurso, certo? Quer dizer, não existe mais espaço para isso. Não tem. Não tem mais espaço, certo? Perdemos a decência. Quem tem que ser valorizado é o indivíduo, não é o Estado, é o indivíduo, certo? Quem tem que ter liberdade somos nós, não é o Estado que tem que entrar na sua casa como ele entra hoje, certo? Então tem uma série de coisas que o eleitor, né, as pessoas de bem desse país realmente acordaram, certo? E esta maquineta que eu já falei aqui, certo? Esta maravilha, certo? Que está ajudando nesta revolução, porque eles não conseguem controlar, eles conseguem controlar a mídia impressa, eles conseguem controlar os rádios, as televisões, mas isto daqui eles não controlam. Olha aqui, está fora este militar do programa, tem que ser contra qualquer tipo de violência, ela não é aceitável. É verdade. Também dias, maiúsculo, dias atrás, um médico racista aí da capital falou uma grande bobagem no programa. Não consegui digerir até agora. Trocou, deve ser terceiro corretivo. Lauri Santa Rosa. Lauri, mas eu não entendi qual era a posição do... defendeu o pau que a professora... Não, mas veja bem, é isso que o Lauri não entendeu. Eu não estava defendendo o pau que ela tomou, não. Eu estava justamente mostrando que a violência gera violência. Da mesma maneira que ela incentivava a violência... Que vergonha esse major brigadeiro, supondo que a professora fez por merecer a agressão sofrida. Manda ele dar aula na periferia que ele vai ver. Coitado, Rafaela. Rafaela, com todo respeito, você está dizendo o que eu não disse. Eu não disse que ela merecia apanhar. Eu disse que ela plantou e colheu o que ela plantou. Eu não disse que ela merecia. Eu não fiquei fazendo apologia da violência que ela sofreu. Isso é você que está dizendo, não fui eu. Boa noite, Paulo Sérgio. Continuam as maracutaias na Assembleia Gaúcha. Eita terrinha de desvios, por tudo que é canto, o Luciano está dizendo aqui. Eu não sei qual é a última notícia. Não, é porque daquela funcionária que é a vice-presidente do PDT, do Comissão da Mulher, não sei o quê, que passa viajando pelo Brasil e pelo... E tem um outro que é corretor de imóveis numa cidade do interior. E pela América, participando de eventos, e ganha 30 mil por mês, né? E mais diárias de 400, não sei o quê. E ela justifica que está lá exercendo o papel dela, a função dela. Agora é para vocês. Paulo Sérgio pergunta aos juristas da bancada: invasão de propriedade privada é crime ou não é? A ordem judicial levar 20 horas para ser cumprida
tentando um acordo com invasores, é dose. O Eduardo está perguntando. Também acho. Já disse isso aqui, quando invadiram esses lanceiros negros que botaram um nome para desonrar uma página gloriosa da Revolução Farroupilha, dos lanceiros negros, que aliás foram traídos depois, né? Mas de qualquer maneira foi sem dúvida, uma página gloriosa da Revolução Farroupilha. Quando deu aquele episódio ali daquele prédio público ali na esquina da Andrade de Neves, em quem eles foram para lá, foi um deputado com megafone, incentivando o pessoal que não saísse, não sei o que mais. Exatamente. Aí depois veio aqui dizer outro, não, mas é que não foi o negócio dos menores lá, não sei o quê. Lá dentro, tinha menores lá dentro, mas lá dentro tinha gasolina, que aqueles caras não incendiários, eram terroristas, tinha gasolina para eles fazerem coquetel molotov, que os menores estavam convivendo com, podia explodir aquele prédio lá. Tá. E agora é a mesma coisa, invadiram esse hotel ali dos Açores, um hotel abandonado, né? Aí eles invadem. Então a justiça tem que ser cumprida imediatamente. Não sei por que tem que negociar, não tem que negociar com ninguém. Mas ordem judicial não se negocia. Mas sempre tem que evitar que daqui a pouco morre gente. Mas para que a violência? Saíram de lá, tiraram de lá. Não, Afonso. Quando chega uma decisão judicial, já foi esgotadas as possibilidades de negociação. Esse é que é o problema. Mas não é. É que, na verdade, eles são os factoides. Eles são. Eles levam, inclusive, crianças lá para dentro. E aí o que acontece? Daqui a pouco morre 2, 3 crianças e o prejuízo de uma coisa dessa. Parabéns a todos os guerreiros do Brasil pelo seu dia, em especial ao Brigadeiro Dias. E aproveito para perguntar o que ele acha do congelamento por 3 anos dos soldos dos militares. Sou Lucimara Alves, de Santa Maria, esposa de militar do Exército. Lucimara, e ao seu esposo, né, pelo dia de hoje, nossos cumprimentos. Isso não pode acontecer. Isso está acontecendo justamente porque levaram o nosso país a viver do jeito que está. E quem levou, certo, tem que ser responsabilizado, tem que ir às barras dos tribunais, porque é irresponsabilidade, certo? Não tiveram, inclusive, coragem de fazer lá atrás o que deveria ter sido feito. Então está errado, sim, e nós temos que fazer pressão, logicamente a pressão legítima e legal, para que isso seja revertido. Eu falei ainda há pouco, faça pressão, certo, no deputado, você sabe quem você votou, certo? Você sabe quem foi o seu senador? Faça pressão neles, certo? Faça pressão em todos, porque isso não pode continuar. Vamos ao ponto final, com Gimo, FCDL e Comércio. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Boa noite, Paulo Sérgio. O programa está ótimo. Forte abraço ao Major Brigadeiro Dias. Carlos Alberto Belinasso, jornalista e escritor de Santa Maria. Então, muito obrigado, Carlos Alberto. E as correntes todas a seu favor, Brigadeiro? Não, faço. Olha, o senhor será um grande candidato, hein? Aquecimento global e o Temer quer acabar com uma reserva florestal. Tem mais equívocos a caminho, Fernando Santos. O Temer e o Trump, os dois começam por Temer. Todos. Mas o Trump não tem um dia que ele não apresente a novidade. Não tem. Então vamos ao seu ponto final. O presidente Iajur, coordenador da Comissão de Direito Agrário e do Agronegócio, da OAB, coordenador, não presidente. Vem cá, tu está trazendo quantos coordenadores de todo o Brasil? Nós estamos com 14 estados, os principais estados produtores da área da agricultura do país. Nós estaremos, já que não se falou em Expo Inter aqui, né? Não, mas vamos falar agora. Começa amanhã. Então nós estaremos, segunda-feira pela manhã não será na Expo Inter, será na sede da OAB. Estaremos fazendo o primeiro encontro nacional de comissões de direito agrário, o doutor Genaro faz parte, nunca apareceu lá. Direito agrário do agronegócio. Discordo, estou sempre presente. Da OAB. E nós estaremos lá debatendo assuntos importantíssimos na questão do atraso da legislação em relação ao que é o agronegócio hoje no país. O Genaro trabalha, eu estou brincando com ele, mas tem se manifestado bastante também sobre isso. A legislação lá, o Estatuto da Terra de 1964, tratando de arrendamento e parceria, quer dizer, não tem cabimento uma coisa dessas,
né, essa legislação ter sido atualizada, a questão tributária, e vamos tratar também da questão da compra de terra por estrangeiros, que é outra polêmica que deve acontecer, mas tem que ter realmente alguma regulamentação. À tarde, na segunda-feira, no mesmo dia, lá na Pampa, na Casa da Pampa, estaremos com a palestra do ministro aposentado do STJ, Rui Rosário de Aguiar Júnior, tratando de contratos agrários, a mediação e arbitragem nos contratos do agronegócio, quer dizer, a compra. Hoje nós temos aí uma quantidade de tipo de negócios, né, que acontece, compra de soja futura, essas coisas todas, e o judiciário não está dando a resposta necessária com o tempo necessário para isso. Então, talvez, através da arbitragem, da mediação e ter a solução. E na terça-feira ainda teremos mais um evento de manhã, que a grande polêmica do momento é o Fundo Rural, que foi cassado, foi a nova decisão do STJ. Temos uma medida provisória 793, que foi editada, polêmica. Ontem tivemos um projeto de resolução aprovado no Senado Federal, que causou outra polêmica, então nós estaremos lá agora o Paulo Sérgio não vai gostar, na Arena Canal Rural, tratando ao vivo, 2 horas de programa ao vivo pela manhã, para todo o país, tratando deste assunto com o presidente da Comissão de Agricultura e Pecuária da Câmara Federal e outros deputados, e as lideranças gaúchas estarão lá para debater esse tema e esclarecer o que está acontecendo em relação a isso. Quem pode não gostar, não sou eu, é a base aliada do governo Temer. Não gostar. Quem pode não gostar, porque o canal rural é do Joesley. Para quem não sabe, do Joesley, o canal rural. Eu não tenho nada a ver com isso, quem não vai gostar são eles, não eu. Eu gosto de tudo. Sanitas para ti, da nossa Nossa, de dose dupla, dose e Zezé, dupla. Biscoito Zezé, só ponto final, brigadeiro. Eu queria, mais uma vez, deixar o nosso abraço aos nossos valorosos soldados do Exército Brasileiro pelo dia de hoje, mas eu queria deixar um abraço também para o Coronel Quias, que é o nosso amigo aniversariante lá na Secretaria Municipal de Segurança. Muito obrigado ao Exército Brasileiro, que hoje me homenageou a TV Pampa. Sim. Eu fui lá receber o diploma de emérito colaborador do Exército. Muito obrigado, até para a Magda Beatriz, que foi homenageada também, nossa colega aqui da Pampa. E deixar o trabalho, viu, Paulo? Eu queria que você realmente, que a Pampa, de uma certa maneira, viesse conhecer o trabalho que está sendo desenvolvido dentro da Secretaria Municipal de Segurança, que é um trabalho, eu já falei isso aqui outra vez, um trabalho, inclusive, com inovação, com tecnologia, né? Um trabalho que realmente a nossa população de Porto Alegre irá muito brevemente começar a ter essa visão das melhoras que virão. Precisamos, brigadeiro. Sanitas para o senhor. Para dona André, desculpa a brincadeira, aqui foi brincadeira, dona André. Não. Acho que é verdade, já que ele recebe 100 números de e-mail de mulher. Ele faz a intriga e depois faz. Dona André é minha amiga, tu que ia fazer a minha intriga. Morde e lambe. Tu que ia fazer a intriga. Morde e lambe. Eu estou mentindo quando chega, o senhor vê de quem chega os e-mails. Não, é verdade. Só me diz. É verdade. Então tá bom. E para ele é intriga. Dona André não entende. Eu estou dizendo o seguinte. Ele entende que é prestígio. Inscrições. Que ele realmente pode... Eu acho que ela só pode se orgulhar com isso. Inscrições... Concorda com ela? Inscrições para os eventos no site da OAB, eventos gratuitos, está lá à disposição para inscrições. Pois é. Aqui está, vou te dar antecipadamente. Muito obrigado. Antes do meu ponto final... Sanitas... E do meu ponto final, já que o Alfonsan, ele tangenciou a questão da Expo Inter, vamos agora, o último programa antes do início da Expo Inter. Amanhã, a partir do final da manhã, nós estaremos lá com o Expo Inter. Eu estarei lá, essa semana pantagruélica que é a Expo Inter, que é maravilhosa. Aliás, eu estou com saudade do meu amigo Rui Armando Gessing, que é sempre parceiro da Expo Inter no verão. Então, ele não liga mais, não manda sinal de fumaça. Homenagear as classes produtoras gaúchas por esse espetáculo extraordinário que vai lá expor, né, o que há de melhor em tecnologia, em avanço tecnológico, seja na pecuária, seja na agricultura, seja Tira a sacolinha da tua frente um pouco, é isso. Pode deixar os Zezé expondo. Na parte mecânica de equipamentos, etc. É um momento extraordinário que mostra o que o Rio Grande do Sul tem de bom. Pelo menos isso.
nós temos um segmento o agrobusiness. O agronegócio é um segmento que continua. Aliás, é quem está sustentando a economia brasileira. Não é, Algonzinho? E diz assim, ó, safra cheia, bolso vazio, foi o que aconteceu esse ano. Quem ganhou foi o Brasil, os produtores não ganharam. Mas isso sempre foi o drama do produtor. E o Estado do Rio Grande do Sul não ganhou? Por causa da Lei Candir. E entre outras coisas. Obrigado, meu caro amigo Genaro Baroni Borges. Eu agradeço. Encontraremos amanhã no Expo Inter. O Expo Inter é Pampa, amanhã transmissão. E como diria a minha partir de filha, segunda-feira o Pampa Debates é de lá. E diria minha filha, um bom fim de a todos. E lembrando que nós temos um grande evento também sábado à noite lá, promovido pela Brasoja, com grandes autoridades do setor agropecuário. Vai ter o pessoal da Monsanto, o pessoal da Star, o pessoal da John Deere, enfim, um timaço aí que o Antônio Sartori está organizando lá na Rede Pampa. É um encontro no nosso auditório, exemplo que a OAB fará na segunda-feira e depois o jantar. Então, teremos bons encontros lá, né? E ao meio-dia teremos um encontro do nosso Amigos para Sempre, onde, sob a liderança de Jair de Oliveira Soares. Nosso sempre governador. Sempre governador, figura muito querida. E hoje eu teria a oportunidade de jantar na casa do Valmor, nosso transporte junto com o Bertone, com o governador José Ivo Sartori. Então, muito obrigado a todos. Tenhamos, né, na Expo Inter uma excelente semana de 9 dias, porque lá são 9 dias. Sim, contando com a presença dos amigos aqui e a grande organização que já dura anos. A única dos deslizes, às vezes toca para a RBS, o canal rural lá com o Joesley, que ele gosta. Enfim, mas eu como não tenho ciúmes, né? Não tenho ciúme. Vai gerar. Não vai tenho gerar. ciúme, tá dizendo. Olha, o Maru não vai gostar dessas tuas presenças lá, nem o Darcísio Peroni. Ah, meu Deus. Não. Olha aqui, tchê. Mas muito obrigado. Obrigado a todos aí. Retornaremos amanhã a partir do Expo Inter lá com o nosso Expo Inter é Pampa. Boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.